muro está ruindo? Meus caros, Pernambuco sempre foi uma ilha de resistência em relação à invasão de clubes de fora do estado aqui no mercado local. No entanto, uma nova pesquisa do Instituto Múltipla, feita após 4 anos de ato, desde a última pesquisa do mesmo tipo, feita pelo mesmo instituto, trouxe, maestro, um avanço dos clubes de fora em relação aos clubes locais. E eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a pesquisa em si. Celso, desde que teve o Sport Flamengo, e acho que vai entrar aqui muito nesse debate, com a torcida do Flamengo tendo 12 mil pessoas, sendo maioria na Arena Pernambuco, e nas redes sociais, pelo menos apareceu para mim, muitos debates, era justamente do Flamengo entrando, aumentando sua torcida, e muitas vezes era uma imagem do blog. Era a imagem de uma pesquisa do blog. Alguém pegou isso aqui, ó. O Flamengo tá aqui, tem torcida em Pernambuco também, já tá na frente do Náutico. Aí tá. Daqui a pouco passa o Santa e o Sport, assim, na provocação, mas era essa pesquisa. E era do mesmo instituto. Foi em 2021, Instituto Múltipla, que já tinha feito também uma em 2018, foi a primeira vez que ele fez, mas com uma amostragem muito pequena. Aí foram 1.000 entrevistas presenciais. Por exemplo, a Atlas Intel faz um método que é interessante, recrutamento digital, eles chamam. Isso. Mas essa foi no método, o mesmo método que o Nexus acabou de usar na pesquisa que foi encomendada pela CBF, a pesquisa nacional, também feita em novembro. Ou seja, entrevistas presenciais com a pesquisa, qual time você torce por algum time de futebol? Caso sim, qual? Essa é a lógica. E essa pesquisa ela foi feita logo depois do 5-1 do Flamengo sobre o Sport. Não tem. E aí é uma coincidência gigantesca, porque não foi assim, ó. O Flamengo meteu 5-1, bora fazer. Eu tenho certeza que tem gente que deve estar pensando nisso agora. Ó, o Flamengo fez 5-1, bora fazer uma pesquisa. Não, essa pesquisa ela foi feita entre os dias 18 e 22 de novembro. Na verdade, é pior para o Sport que ela tenha sido feita nesse período. Assim, antes de alguém pensar, porque pegou assim muito na baixa. E nessa coincidência, dentro de um debate que surgiu ali, com o Flamengo tá ali, e tem uma pesquisa logo na semana seguinte, e acabou sendo uma coincidência que pra gente aqui, do que a gente faz conteúdo, é muito bom, inclusive, debater esse cenário, e os números que essa pesquisa traz sobre a pergunta que você fez, eu acho que no mínimo rachou. Assim, tá? É mesmo? É. Tem uma rachadura na muralha. Veja, mas a muralha é grande, tá? Só pra dizer assim também. A gente tá falando aqui, não é a casa dos 3 porquinhos, não. Tá na terceira casa. Não é a primeira, não. Não é a de palha, não. Não é a de palha, não. Nem o Interfell, nem 3 porquinhos. Tá. Nem de palha, nem de madeira. Mas rachou? Rachou. Rapaz. Fred, o que é que a gente pode destacar, né, já aqui nesse primeiro momento, o que é que te chamou a atenção desse movimento que a gente está debatendo agora? Celso, a gente traz na tela essa rachadura, tá? Essa rachadura, nessa pesquisa, mostra que o número de torcedores de clubes de fora em Pernambuco saltou para 22,6%. Um aumento de 3,1 pontos percentuais, o que tira uma casa importante, porque entrou na casa dos 20%, chama mais a atenção, tá? Certo. E contrasta com uma redução de torcedores dos times do estado, caindo para uma redução de 2,2 percentuais, caindo para 31,8. Vale tá? aqui o adendo do momento dos times Eu acho que nesses tudo últimos influencia, anos? Celso. E acho que tudo influencia de forma muito direta. Por isso que antes que alguém fale, pesquisa. Eu acho que o torcedor do esporte, o do Santa geralmente sempre reclama de pesquisa, nessa eu acho que o torcedor do esporte é que reclamaria, porque ela foi feita assim, no pior dos piores momentos do esporte no ano. Eu acho que são 2 pontos, Cássio, rapidinho, sobre essa pergunta de Celso, que é o seguinte: influencia, sem dúvida alguma. Tá? Aham. Sem a menor. Mas é Isso uma aí- margem desse tamanho. Mas era isso que eu ia dizer. Mas todas essas pesquisas, e Cássio tem no blog dele, né, o acompanhamento de todos os institutos do país, de todos os recortes, e a gente passou a fazer vídeos sobre isso, mostra que influencia, mas os movimentos são a conta-gotas. Aham. Veja que foram 4 anos, tá? 4 anos muito ruins para o Santa Cruz, para o Náutico e para o Sport.
Tá? No total, são 4 anos negativos para o Sim, Sport. sim, Muito sim. mais Série B, Mais sem nenhum grande frustrações título, do muito que... mais. Muito mais. 4 anos muito negativos para o futebol de Pernambuco, que inclusive perdeu força regionalmente, deixou de ser uma das 2 principais forças do estado para se tornar da região, para se tornar a terceira força E da com região. isso perde vantagens que tinha Isso. pela posição, Mas né? eu tô Como dando isso vagas e etc. só para situar que realmente é um momento de baixa. E E nesse momento de baixa, a gente tem uma variação aqui de 5,3 pontos percentuais, somando Certo. o avanço dos clubes de outros estados e a redução dos clubes locais. E Fred trouxe o cenário ruim dos clubes pernambucanos nesses anos. E aí que a gente vai colocar, 7 clubes tiveram pelo menos 1% da preferência. Ou seja, os 3 do Recife e 4 de outros estados. Todos eles chegaram em algum momento para disputar alguma coisa importante. O Flamengo ganhou a Libertadores e 2 Copas do Brasil. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez. O Corinthians não ganhou, mas foi finalista da Copa do Brasil, fez a final com o Flamengo. E foi para a Libertadores no outro ano pelo Brasileiro. Então, assim, enquanto os clubes locais não conseguem reagir, não conseguem ter um resultado mais expressivo, as principais forças, e são esses 4 times, os 3 da capital paulista. É óbvio que o Santos é uma força gigantesca, mas assim, tá falando de massa de torcida, são os 3 da capital de São Paulo e o Flamengo. E, como em todos os outros estados, são os 4 que estão aqui com essa força também. Mas eu só, antes de virar essa tela, eu só queria deixar registrado, que confunde de vez em quando mostrar pesquisa de torcida, é uma coisa que vem acontecendo muito. Alguns institutos estão fazendo assim. Dá o percentual de todos os clubes, mas aquilo é a parcela de torcedores. Ou seja, vira uma meia-verdade. Porque A gente tá vendo aqui que a parcela de não torcedores é é maior, gigantesca. né? Mas aí veja nesse caso, por exemplo, se o time tem... É a maior no caso das Sim, 3, que é né? 45%. Isso. Se o time tem 30%, ou seja, 55% de torcida, certo? Se o time tem 30% de um estado de 10 milhões de habitantes, mas só 55% gosta de futebol, é melhor ter 20% de um estado que 90% gosta de futebol. Sim. Então, assim, não interessa se o percentual dele dentro do escopo de torcedores, o que vale é dentro do geral da população. Ou seja, então quando a gente está mostrando 31% com 22%, isso tudo dá 100%. Isso é a população de Pernambuco aqui que está na tela. Ou seja, juntando os não torcedores com os torcedores de clubes locais e torcedores de clubes de fora, esses são os números que a gente vai apresentar aqui, para não confundir, tá? Eu acho esse detalhe, eu acho essa apresentação a ideal. Eu queria te fazer 2 perguntas sobre esse número de 45% de pessoas que moram em Pernambuco e foram pesquisadas e declaram não ter time. Porque, obviamente, questões do muro, do regionalismo, da proteção à parte, isso salta muito aos olhos. Sem dúvida, de ser o maior percentual dessa fatia. Exatamente, 45% não tem time para torcer. Tá? Minha primeira pergunta, Cássio. No estudo passado, em 2021, como estava esse cenário? Teve uma evolução nesse sentido, ou involução, chame como quiser? Fred, o número foi próximo. Esse número ele é muito acima da média. Nacional. Nacional, local. Qualquer recorte, assim. Desde que foi feita a primeira pesquisa, e por isso que eu disse que dessa vez ela foi feita igual a do Nexus. Sim. Aí, por exemplo, a pesquisa do Instituto Nexus, que a CBF encomendou, foi feito entre 15 e 24 de agosto. Certo. E ouviu 2.000 pessoas no Brasil inteiro. Essa foi 1.200 pessoas só no estado de Pernambuco. Nessa pesquisa nacional do Nexus, usando eu não vou dizer que a metodologia é 100% igual, porque são institutos diferentes, mas dentro da mesma lógica de pesquisa, da forma de abordagem presencial e da pergunta feita, sem ser estimulada, dizer, olha aqui, escolhe um time aqui. Não é assim, não. O cara, você tem que falar o time sem qualquer estímulo. E ali deu 22%. Da Nexus da CBF. Num quadro nacional. Ou seja, isso junta todos os estados, inclusive Pernambuco. Aí você vai agora com outros institutos e com metodologias diferentes também, aí você vai para o Ceará. O Ceará, que foi feito esse ano pelo Opinus, um instituto baseado no Ceará, que fez lá, deu 32%. Tá ali, mas querendo ou não, mas tem uma diferença. E na Bahia, a última pesquisa da Bahia, que agora passa a ser o estado mais defasado. Era Pernambuco, 21, certo. E agora passa a ser a Bahia, porque a última pesquisa na Bahia foi em 2022, do Datafolha, certo. Que é um instituto nacional. Mas uma pesquisa na Bahia, especificamente, deu 17%. Cássio, na verdade, você respondeu a minha segunda pergunta, que era comparando com outras pesquisas e outros estados.
Em 2021 foi quanto? A do. Eu acho que eu acabei não respondendo, né? Desculpa. Exatamente. É porque eu pensei que tinha dito que era a mesma coisa. 47%. Já tinha, na verdade, ela tinha Então sido. até teve uma redução aí, né? Não, e dentro da margem. Sim, O que significa, na verdade, que dentro da pesquisa do Instituto Múltipla, da forma como eles abordam a pesquisa, tá. Agora, na hora que você tem essa base de comparação, você dá para dizer, ó, o número realmente é esse. Ô, Fred, Porque na hora você pega o de 21 e você olha assim, ó, isso tá distorcido demais. Eu acho que tá distorcido. Aham. Mas você faz 4 anos depois e o número ele tá. A distância Dentro dele da margem de margem erro, de tá erro, dentro né? da margem de erro, aí você fala, opa, isso É. aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui sobre esse número. Você acha, mestre, que esse número de fato está distorcido por essa pesquisa? Pernambuco estaria dentro da média nacional em relação a essa Se fatia, observar outros estudos. observando outros institutos? Dentro do múltipla não, porque tá próximo do número que ele trouxe da Isso, última vez. Isso. Mas observando outros institutos, nenhum outro vários outros institutos já fizeram pesquisas em Pernambuco e nunca deu um número desse tamanho. Os números, e aí juntando outros estados e quadros nacionais, geralmente eles estão entre 20% e 30%. Ou seja, eu acho que o do Ceará é um número que você enxerga mais como real e o da Bahia eu enxergo como uma Distorcido pra distorção para baixo. Eu acho que 17% também está muito pouco, assim. Certo. Né? Eu acho que aqui está muito. Veja, são populações dinâmicas, culturas muito próximas, para uma ter 17% que não gosta de futebol, outra ter 45%. Assim, Não bate muito. não bate muito. É. E a gente também, Celso, não tem como identificar a raiz Isso. de uma possível distorção, tá? Talvez seja uma pesquisa muito ramificada dentro do estado, sem se prender à região metropolitana ou a municípios mais próximos da região metropolitana. 66 municípios. Pernambuco tem 180, né? É uma pesquisa muito. Uma característica do Instituto é que realmente amplifica muito para o interior. E outras pesquisas, sobretudo recortes de pesquisas nacionais, porque às vezes pesquisas nacionais muito grandes elas permitem recortes locais, acaba se concentrando um pouco, distorcendo a questão geográfica. A gente teria que fazer um estudo lendo as perguntas, vendo onde elas foram feitas, para tentar entender o porquê dessa distorção. Quer ver um exemplo? A Nexus, é por isso que eu falei, a Nexus é uma pesquisa nacional, tem 2.000 pessoas. Essa Isso. tem 1.200. Em A Pernambuco. proporção é Aí, maior. por exemplo, esse tipo de coisa acontece assim. Enquanto uma pesquisa local com você passa em 60 municípios de um estado, aí de repente uma pesquisa nacional se fala, ó, é Recife, Caruaru, Petrolina. Aí você Isso. mas que são metrópoles, ou seja, que tem uma característica diferente de acompanhar futebol. Aqui mergulha mais. Quando você vai mais para os rincos. No caso, no dia que o Datafolha fizer uma pesquisa com, sei lá, 15 mil pessoas, ou seja, que o número de estados, o IPEC... Merece muito tempo, né? Na verdade, no dia que o IBGE fizesse o sonho, eu já disse É que... isso. O último Era censo... só acrescentar no censo. Não, no último censo, o IBGE abriu no site a caixinha de sugestões. Eu, na humildade, deixei nas sugestões. Vamos reforçar isso aí, o viu, galera? IBGE deixou, disse, ó, você tem alguma sugestão para o censo? Eu disse, eu botei lá, mas não fizeram. A turma pulou o censo. Então, Celso, não tem como a gente aqui, num debate, identificar a raiz desse percentual tão alto, tá? Eu acho que realmente está muito alto. Dentro da nossa realidade no Recife não é isso, mas também... E nem nessa pesquisa, inclusive. Isso. Que depois a gente vai ter os números do Recife, que vão chegar, então a gente vai poder comparar esse programa que é sobre Pernambuco, vai ter um programa sobre o Recife, mas considerando essa ramificação mais profunda para cidades menores do interior, rincões, tá? Algo mais rural, é uma possível explicação. E talvez tenha uma questão cultural aí, que aqui em Pernambuco existe essa resistência maior. Tipo um constrangimento, você vai estar Aí, ou simplesmente a pessoa ir no automático de dizer que se não torce para Sport Náutico Santa, não tem time, ou não se sentir forçada a dizer que tem um time, tá? São várias possibilidades. Eu iria mais para a questão geográfica, tá? Eu acho que você está muito preciso essa da pesquisa infiltração, se né? mais. 1.200 pessoas, 66 municípios, tá? Ela traça um perfil de um Pernambuco que nós mesmos
não somos acostumados a lidar com ele, Porque a gente tá na nossa bolha da região da região metropolitana. metropolitana. Então, nós mesmos aqui não somos tão acostumados a lidar, a se relacionar, a entender, a se comunicar com um Pernambuco de 66 estados, 66 municípios. 66 municípios, com Caruaru, com Vitória, com Gravatá. Arco Verde, com Gravatá, com Petrolina, com Serra Talhada, com Salgueiro, Nazaré. né? Nós somos mais acostumados a se relacionar, tá? A trocar informações, a entender como é o hábito de vida lá, o consumo lá e produzirmos e recebermos conteúdos, tá? Informações, cultura, trocas com 66 municípios, até para nós mesmos aqui de Pernambuco, a gente já sente uma certa dificuldade nesse mergulho, tá? Cássio citou pesquisas do Ceará e da Bahia. Eu queria então, Cássio, perguntar para você essa proporção, tá? No Ceará e na Bahia, como é que anda essa soma dos clubes locais Com os contra clubes de fora. a invasão Na pesquisa da Bahia, Fred, que do é Datafolha do Datafolha, o 2022? Flamengo aparece em primeiro com 24%, Bahia em segundo com 19% e Vitória em terceiro com 10%, ou seja, 29% Para a dupla Bavi. para a dupla Bavi, mas Flamengo e Corinthians já passa. Já dá 33%, só com Flamengo Só e com Corinthians. Flamengo e Corinthians, né? Então, como a gente sabe que foi 17% de não torcedores lá, A você maioria. chega Isso. quase 60%, né? E- Você vê, aí quando você vai comparar, né? Vamos ver o Ceará também. Mas é o que eu sempre falo. A região metropolitana de Salvador, a região metropolitana do Recife, a região metropolitana de Fortaleza, elas têm quase o mesmo tamanho em relação à população. 4 milhões e pouquinho. Um é 4,1, 4,0. A questão é que, aí quando vai nisso, Salvador vai para. A Bahia vai para quase 15 milhões de habitantes. Exatamente. É O muito grande. interior se estende demais. E é muito geograficamente, inclusive, se aproxima e mais. se aproxima mais também do Sudeste. Faz divisa, na verdade. É. Então, isso influencia demais. Demais, porque pô. o domínio que o Bahia, que Bahia e Vitória tem na Grande Salvador, é o mesmo que Náutico, Santa Cruz e Sport tem no Grande Recife. A questão Opa, é que... de 1817, procure saber. se fosse... A questão é que a população da Bahia se estende pelo interior e a de Pernambuco, 70% dela acaba em Caruaru. É o que eu sempre falo, muita gente não isso. entende, assim... O Sertão, que é dominado pelo Flamengo naturalmente, a população é muito pequena. Tem A Petrolina densidade demográfica é muito menor, Tem né? Petrolina, que hoje é a maior cidade do interior, mas é só Petrolina. As outras são muito menores. Salgueiro, que o Fred citou aqui, tem 60 mil habitantes. Isso. Existe um gráfico, né, que eu gosto muito daquele estudo, que foi do Facebook. Tem uns 15 anos já aqui, né, Cássio? sabe. Um gráfico do Facebook que é sensacional, porque ele mostra município por município. Tá? É o melhor gráfico de pesquisa que já foi feito. E só as Big Mas só Techs conseguem Mas fornecer é só esse tipo de mas dados. é só para a influência, porque você não diz exatamente. Exatamente, é a influência. Mas é sensacional. Aí, só que ele é didático. Você pega o mapa de Pernambuco, eu acho que a cor do Flamengo era vermelha. A maior parte do território de Pernambuco é Quase Flamengo. todo o Flamengo. Mas isso não significa que Mas é a mal densidade torcido. populacional É desse muito pequeno. território é muito Mas menor, aí, se tá? você olhar, passa uma imagem muito... Se você não tiver É. esse conhecimento, você fala, pô, porque era É Flamengo... que a gente tá acostumado com um gráfico de completar só, né? Isso. Aí, entendendo? no caso do Flamengo, ele tem um território maior, depois vem o Corinthians e o Isso. Sport ali até a Zona da Mata. Mas, enfim, no Ceará, só para falar, a pesquisa da Opnus, que foi desse ano, foi feita em março de 25. E a população do Ceará é muito próxima de Pernambuco, tá? Sim. Aqui é 9,5, o Ceará é 9,2. O Flamengo primeiro com 18. Agora, Ceará e Fortaleza muito fortes aí, porque os dois já têm 2 casas decimais. É o Ceará com 16% e o Fortaleza com 14%, ou seja, é 30%. Nesse caso, e nenhum clube 32%, ou seja, 62%, 58%. não, 38%. 38% de 38%. clubes de outros estados. Isso. Com o Flamengo naturalmente puxando a fila, mas perceba que lá, Flamengo e Corinthians na Bahia já passava Bahia e Vitória, certo? Sim. Aqui, Flamengo e Corinthians dá 25%, porque o Corinthians já aparece com 7%. Ou seja, os dois principais clubes do Ceará superam Flamengo e Corinthians. E por que isso acontece na Bahia? Pelo interior muito maior, né? Muito maior e muito mais próximo, né? Porque só você também vê Mais próximo do Espírito Sudeste. Santo, Minas Gerais, né? Todos Isso. os que cercam ali Rio e São Paulo acabam tendo também essa influência mais direta, né? Mais física mesmo. Celso, de toda forma,
esses números que Cássio trouxe, trazendo a realidade na Bahia e no Ceará, que pode ter certeza que é muito melhor do que nos outros estados da região, explicam esse quadro e a chamada inicial. Existe um muro. O muro continua lá. O muro não caiu. O que a gente percebe aqui é um movimento que causa uma certa preocupação, mas um movimento de 4 anos com É um movimento lento. lento, como todo movimento de pesquisa de torcida. Mas, aí, por exemplo, vamos supor que o Múltipla faça. O Datafolha vem fazer de 4 em 4 anos. Vamos fazer que o Múltipla faça de 4 em 4 anos e volte a fazer em 2029. Aí, se de repente 2029 é mais 3 pra cá, menos 2 pra lá, você fala, opa. Aí é tendência. Aí é Aí. tendência. aí- Porque aqui a gente ainda pode analisar. Não, tá Só esses dentro da 4 margem anos. de erro. Isso. Aqui, na verdade, tá até fora, mas muito próximo, né, da margem de erro. Você já iria aqui, Celso, tá? Se acontecesse isso, 28, 29 contra 25. Aí Tá? Já seria um cenário. Ou seja, 2033. Seria um cenário. de que dentro da margem de erro já tá Mas empatado. a gente tá falando assim de uma forma muito matemática e tal, mas é como o Fred falou, é muito lento. De repente foi 3 nessa, na próxima pode ser 1. Isso, exatamente. Até porque existem as margens de erro internas de cada time. Então, isso aí tem uma variação também. No Ibope, por exemplo, a última pesquisa em que o Sport não liderou em Pernambuco foi em 87. E era uma diferença pequena. O Santa Cruz estava. O Santa Cruz, que foi o campeão pernambucano, que o Pernambucano foi o primeiro semestre, o brasileiro no segundo. E o Santa foi a última vez que o Santa apareceu na frente do Sport. Nesses 40. Aí de lá pra cá já vai dar 40 anos. Quando você vai olhar a diferença. Os cabelos brancos entregam. O quê? Os cabelos brancos entregam. Que já vai dar 40 anos. De 87. De 87 pra cá. São 40 anos com a ordem sendo a mesma. Assim, tipo, na hora que tem a mudança ali, de seguinte, Sim. simplesmente, ou seja, Não ficou variando, né? não teve variação. É muito difícil. É conta gotas. As mudanças são a conta gotas. Então vamos pro ranking. Vamos lá. Tá? Vamos pro ranking. Começando com o Sport, né? Isso. Segue liderando aqui, como o Ash falou, desde 88. 87, o Santa, eu falei. É porque eu acho que não teve pesquisa em 88. Eu acho que ela volta a ser feita, eu não sei se 90, 92, mas enfim. Por ali. Alguns anos depois. Mas essa pesquisa agora, esse dado foi ruim para o Sport. Foi, né? Foi a segunda maior redução absoluta. Porque esse menos 1,3, por isso que ainda bem que o Fred botou o símbolo do porcento ali. Porque não Respeita, João. respeito. É menos 1,3, é um ponto percentual. 1,3 Ele caiu de 19,3 para 18%. Assim, foi a segunda maior queda. A gente não é que o Sport caiu. Caiu. Faz tempo, inclusive. Mas falando assim, dentro dessa pesquisa, é a segunda, em 4 anos, de todos os clubes pesquisados. Claro que na hora que você tem um maior percentual, você está mais suscetível a evoluções maiores. Desculpa, evoluções não, oscilações. Oscilações maiores e menores. Evoluções ou retrocesso? O volume de respostas faz com que tenha esse cenário. Mas você não vai ignorar que é a segunda maior redução que teve nessa pesquisa. Então, assim, o Sport é o líder? É o líder. Mas não é um líder muito feliz, não, tá? Como o Cássio falou, tá? Representa uma considerável redução, 1,3 pontos percentuais, tá? A pesquisa foi feita no pior momento do Sport nesses 4 anos, tá? Considerando só torcedores, o Sport teria 33%. Só para dar uma pesquisa só com descartasse os 45, né? Mas foi feita no pior das semanas, assim, não é que foi no pior ano, nem no pior semestre. Foi assim, levou 5 do Flamengo rebaixado. E aí, irmão, torce por quê? O cara sai do jogo, rapaz, até ontem ou hoje. Sport. Até ontem ou hoje. Olha pro lado, olha pro outro. Mas, não aparece, é o Recife. Então tem uma queda aí considerável, tá? Mas Em considerável porque assim, pô, Fred, 1 ponto percentual é considerável. Quando a gente tá falando que tudo no movimento de pesquisas é a conta gotas, então é considerável. E quando na época da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil, porque é raro ter como a CBF encomendou, mas a Federação Pernambucana já encomendou. Já teve, se eu não me engano, o Sport tem tido 23%, assim. Mas perceba, mesmo assim como... Por que eu tô dando esse exemplo?
Porque esse agora é o pior. Então, mesmo no melhor, né? Se ganhou a Vai Copa pra do Brasil, vai pra 35. 30. É. O cara, meu irmão, o cara disse, ó, beleza, parabéns, Sport. Eu continuo sendo sem time. Tá entendendo? Sim. Eu quis dar esse exemplo porque, assim, o ponto alto foi aquele, assim, ó, meu irmão. Pentacampeão, campeão invicto. E eu acho que o maior fluxo, tudo dando certo. inclusive... Aumentou, detalhe, a pesquisa aumentou. Sim. Mas, desculpa, a torcida aumentou. Mas ela não. É porque eu acho que quem não. A gente adora esse tema, mas pra quem não acompanha esse tema, o cara pensa assim. Pô, isso era pra estar. Se caiu, era pra cair pra 12%. O cara pensa dessa forma. Mas não cai, não é dessa forma. E eu ainda acho que a maior troca que acontece é sem time pra declarar o Isso, time. pra mim, inclusive. A gente, não sei, a gente vai debater depois essa parte ou pode falar rapidamente? Pode falar. Para tudo, inclusive para os clubes de fora, isso para mim é a maior ameaça que existe para os clubes de Pernambuco. Não é o cara que torce por Sport, Náutico e Santa, não. Porque a fidelidade do torcedor ela é muito alta. Veja, o pior momento do Sport nesses 4 anos e tal, o cara perdeu assim 1 ponto percentual. Isso. A fidelidade no futebol assim, é religiosa. Assim, o cara para trocar. Mas ter 45% que não torce por ninguém, o cara veja, o cara não tem time nenhum. Você não vai convencer o cara a deixar de ser Santa Cruz para ser Flamengo. Você vai convencer um cara a dizer, ó, futebol é massa, pô. É convencer, Claro. é convencer uma pessoa que não tem apreço com futebol. Então, a margem. Mas a camada da população, segundo essa pesquisa do Instituto Múltipla, que tá ali no cantinho reservada para quem for lá avançar, é gigantesca. Aquele mercado, né? A gente vai receber... Vale tanto para Sport, Náutico e Santa, mas nesse momento específico, ela tá ali de bandeja para Flamengo, Palmeiras, Corinthians, para qualquer outro clube. É vulnerável, né? A gente vai receber outras camadas dessa pesquisa, tá? E pode ser que, dependendo do detalhamento que vier dessas outras camadas, que vão até além do futebol, a gente possa trazer mais explicações para aqueles 45%. Inclusive religiosos, eu falei religiosos, mas religiosos é de fato. Né, porque existem questões comportamentais e outras frentes que puxam a atenção e o interesse das pessoas. E afastam o futebol, né? E aí, quando envolve religião, possivelmente a gente vai esperar esse recorte, tá? Pode ter essa relação, mas por enquanto é só uma primeira leitura sem ter recebido aí os dados completos, tá? O último dado sobre o esporte é que, considerando... A pesquisa ela é feita com pessoas a partir de 16 anos. O número que eu vou dar agora, ele considera um bebê recém-nascido. Ó, esporte! O cara vai assim. Então, assim, é só a título de curiosidade. Você pega a população de Pernambuco e projeta a partir disso aí. E, segundo o IBGE, o dado recente, foi feito agora em agosto, ele atualiza todos os anos, né? Pernambuco tem 9.562.007 habitantes. Dentro desse cenário, multiplicando por isso aí, o esporte teria 1.721.000 torcedores. Eu sabia que Cássio sempre faz essa quantificação e eu ia guardar para fazer essa pergunta, que eu tinha visto aqui no computador dele que ele tinha feito, assim que a gente apresentasse o segundo lugar, tá? Que é o Santa Cruz, com 9,6 pontos percentuais, né? Como subiu, né? Aí tem esse... um acréscimo de 0,7. Mas perceba, o ano do Santa foi, sobretudo no segundo semestre, assim. 9,6%, tá? E um acréscimo de 0,7 pontos percentuais, pouco mais da metade ali da torcida do esporte. Mas eu ia perguntar, esse valor absoluto, digamos assim, o quanto isso significa em pessoas, porque quando eu olhei ali, eu até apertei aqui os olhos, porque isso aqui significa 917 mil pessoas. Menos de 1 milhão. Me chamou muita atenção esse valor tão reduzido, esse total de torcedores de Santa Cruz não chegar a 1 milhão de pessoas, mas está muito ligado aos 45%. Exatamente. Tá? Exatamente. É uma parte dessa pesquisa que gera... Quando o Cássio vai para esse cálculo... Esse estranhamento. Quando o Cássio vai para esse cálculo mais de transformar percentual de pesquisa em número absoluto de pessoas, me saltou aos olhos. Tanto que eu tinha visto e ia guardar o tema para abordar aqui. Veja, os não torcedores são 4.360.000 pessoas. Assim, dentro dessa pesquisa, repito, pode ser uma distorção. Pode ser, até torço para que seja, inclusive, porque nos outros estados esse número costuma ser menor, mas dentro desse cenário, o Santa ele orbita 1 milhão, porque tem a margem de erro para mais ou para menos assim um pouquinho. O número exato dele, como o Fred falou, seria de 917 mil. Uma última curiosidade sobre a pesquisa de 21. A população de Pernambuco era maior. A população de Teve uma redução. Era 9.674.000, mas teve êxodo. Muita perreio. Larguei. A turma que largou foi tudo. Mas aí, no caso, o esporte.
diminuiu o percentual e a população diminuiu. Aí isso fez uma mudança muito grande, era de 1.867.000 para 1.720.000. Aí o cara do esporte, olha, mataram 140 mil do esporte, assim, é o que todo mundo fala, mataram 140 mil. No caso do Santa, nasceu gente, porque era o 8,9 que representava 861 mil, e agora o 9,6 que representaria 917 mil, cerca de 1 milhão de torcedores, o que é basicamente o que aparece em todas as pesquisas nacionais com o Santa Cruz. Santa Cruz sempre está nessa faixa de ser 1 milhão de pessoas, de ser aquele clube. O Brasil, se não me engano, tem uns 12, aí tem Bahia, Vitória, Sport, Santa, Ceará, Fortaleza, dá 18. Acho que o Atlético Paranaense muito. O Brasil tem entre 19 e 20 clubes que tem 1 milhão de torcedores. O Santa Cruz sempre tá figura nesse perfil. A primeira divisão popular do Brasil. Brasil. Né? Essa é a primeira divisão popular do Brasil. Remy e Paysandu, acho que eles se aproximam disso também. A partir daqui... Essa ordem foi sempre a mesma nas 3 pesquisas. 18, 21 e 25. Sport primeiro, Santa em segundo. E a partir daqui, Cássio, é quando o muro começa a ceder, tá? Já é um grande avanço para Pernambuco ter 2 times à frente do Flamengo, tá? No Ceará e na Bahia, nas últimas pesquisas, estão atrás. Exatamente. Tem não só um clube à frente do Flamengo, mas tem 2 clubes à frente do Flamengo e com uma margem bem considerável, tá? O Flamengo é o terceiro colocado com 6,7% da população de Pernambuco, um acréscimo, tá? Um crescimento igual ao de Santa Cruz, de 0,7%. É muito importante, né, a gente fazer essa comparação e dar essa dimensão, né? Porque muitas vezes fica parecendo que é bairrismo, né? Muitas vezes fica parecendo que por estarmos aqui situados no Recife, um olhar meio enviesado de nossa parte. Mas quando a gente vai para a frieza desses números mesmo, a gente vê que, de fato, Pernambuco é uma ilha de resistência em relação à evasão de torcedores. Bom, historicamente. De fora, né? E aí é o tema que a gente mais repetiu aqui, Celso. Nada de hoje consegue alterar. Somente 1% em 87. Nada de hoje consegue alterar da noite para o dia toda uma história, toda uma raiz cultural. Pesquisa de futebol nos ensina isso. Raízes culturais. E eu vou colocar aqui numa licença poética, porque no fundo o futebol como algo cultural, tá? Não pensando assim, é uma forma de cultura, até é também, mas como algo da nossa cultura, da cultura de Pernambuco, da cultura da Bahia, da cultura do Piauí, da cultura do Amazonas, da cultura de cada estado, da cultura de cada país. O futebol é cultural. E como todas as raízes culturais, elas são muito sólidas, mas muito sólidas mesmo, tá? Elas mexem com coisas que às vezes a gente não tem controle. Por exemplo, ninguém aqui, Celso, um pouquinho mais talvez, é um amante do frevo, certo? Ninguém aqui é um amante do frevo. Ninguém aqui vem pra cá trabalhando e coloca um frevo ali no Spotify. Eu gosto muito mais do que o frevo representa e de curtir o frevo. Mas se a gente passar um aninho fora do Recife, 2 aninhos, tiver morando em outro país, tiver andando em algum lugar e de repente ouvir um frevo, você vai se emocionar. Você vai ter um elo que puxa para o seu estado, tá? Para sua raiz cultural. E o futebol além de ele mexer com raiz cultural, ele mexe com paixão. Então, ele multiplica tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que raiz cultural não se transforma fácil. Por isso que toda essa guerra de mercado que é feita pelo Flamengo, e agora o Flamengo adotou essa guerra de mercado como algo claro, né? O Flamengo silenciava um pouco daquela vergonha do Nordeste, né? Daquelas questões que as torcidas daqui faziam de forma mais contundente e passaram a ser muito criticadas por essa postura. Só que é guerra de mercado. Houve um combate da mídia do eixo a essa cultura que existia aqui, de reprimir de forma contundente torcedores de outros estados, né? Porque era muito forte em Pernambuco, de repente o Ceará e a Bahia passaram a fazer também, chamou muita atenção, porque saiu de Pernambuco, né? Que era onde se achava mais. Houve uma resposta. A partir daqui se fez uma reflexão, se cedeu, só que na hora que cedeu não ficou lá o lacuna não. O Flamengo entrou. Isso. O Flamengo veio mordendo.
E o Flamengo foi super agressivo nas redes sociais nesse jogo que o Sport vendeu a operação do mando de campo, como nunca tinha sido. E o Flamengo tem sido mais agressivo também quando joga no Ceará, quando joga. Então, assim, houve uma pressão de lá para diminuir o tom aqui, se diminuiu. Na mesma hora o Flamengo avançou, porque mercado é isso. Guerra de mercado. O Flamengo tá errado? Não. Talvez a gente tenha levado muito a crítica sobre a postura do que acontecia aqui. Se cedeu, se relativizou um pouco, tá? E o Flamengo veio e mordeu. Por isso que eu agora já estou dando uma nova... Dizer assim, ó, os clubes têm que... Porque, pô, teve um mosaico que o Fortaleza fez. Nada demais no mosaico. Não, pô, não pode... É o que eu falei. Já vê que o Fortaleza fez o mosaico, já vieram críticas lá do eixo. Eu disse, pô, não pode nem agora valorizar, não pode nem dizer... Se você valorizar, você tá repudiando o outro e não é, né? Não pode nem dizer pra pessoa do Estado torcer pro seu time, você tem que ficar calado. O outro não fica calado. Essa parte eu realmente eu discordo demais. O outro não fica Isso calado. não existe, não. O outro chega aqui, bota Recife e Flamengo. O outro, no dia do Nordestino, faz um post com as capitais do Nordeste com o torcedor do Flamengo. Eles podem falar tudo. Aí aqui você não pode nem dizer, nem fazer uma campanha, nem fazer um mosaico, uma bandeira. Tem mais o que fazer, Pras cara. pessoas. Pelo amor de Claro que Deus, tem que fazer, pô, mas claro que tem que fazer. veja como é Mas guerra é de sempre mercado. tratado como isso gera violência, do outro lado não gera. Veja como é guerra de mercado. Aqui se cedeu em alguns momentos. O eixo reagiu. Aqui se fez uma reflexão, cedeu. Agora, quando aqui quer fazer qualquer coisa... Mas a gente tem que entender que, tipo... É porque aí você faz esse recorte, né? A gente pega e faz, não. Porque no fim das contas, esse é o problema de quando você tenta puxar o fio da meada de alguma história. Você tentar saber até onde você para de puxar. Isso. Porque se você for puxar o fio mais um pouquinho, eu diria o seguinte, sem nenhuma preocupação. Violência, né? Postura Ninguém agressiva... vai debater isso. É o que a gente sofreu ao longo de décadas Sim. aqui. Sim. Tendo a nossa realidade, a nossa rotina invadida pela cultura de times de outros estados. Totalmente. Foram décadas e décadas dessa violência. Então, se você analisar que a violência começa com essa invasão lá atrás, de projeção de clubes do Sudeste, principalmente o Flamengo, aqui para o Nordeste, para os estados do Norte, o Brasil todo, você entende que a nossa postura, vendo, entendendo e crescendo dentro dessa realidade de futebol e de torcida, você vai entender que a nossa postura não é agressiva. Ela era simplesmente uma postura que se opunha ao que a gente vinha observando há muitos e muitos anos. E, Maestro, eu queria só te fazer uma pergunta para te passar sobre esse assunto. Você falou que em 87 era 1%. Ainda bem que você perguntou isso. Não sei se é como se o Fred Celso estivesse vendo meu computador. Não tô. Eu queria só fazer uma correção. 1% na verdade foi o Central. O Flamengo era 4%. O Flamengo era a quarta torcida de Pernambuco. Por isso eu quis logo corrigir, porque de 87 para 2020... E agora muda totalmente o tom. Nada. Veja, tudo que aconteceu... mas é claro, são pesquisas diferentes. Aqui essa é do Ibope. Claro. Mas uma amostragem próxima, 1.000 pessoas. A Pernambuco, na época, tinha 6 milhões e 143 mil habitantes. A resposta de nenhum time não foi tão distante. 35% alta também, tá? Alta também, mas assim... Então, nesse cenário, até para passar os números, o Santa, foi a última vez que o Sport não liderou em Pernambuco. O Santa liderou com 26,7%, Sport 21,3% e Náutico em terceiro lugar 9,9%. Mas perceba que, se você somar os três... Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Não. Vai dar mais. Ah, tá. Vai dar 57%. É muito mais. 57,9%, Era 58%. 30, né? Quase o dobro. É. Maestro, veja, eu diria que isso aqui é pouco. Bem pouco, porque eu queria acrescentar o seguinte. A gente... Eu não acho não, Celso, porque, veja, 0,7, assim como a gente falou, assim como alertou que o Sport teve a segunda maior queda, o Flamengo teve a segunda maior alta. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Mas você está falando pouco de 87 Isso, até exatamente. hoje. De 87. É porque não é uma verdade absoluta, nem que é 6,7, nem que é 4 ali. A gente porque são pesquisas diferentes. São pesquisas diferentes, mas claro que vale. Mas também. vale, claro. Vale. Porque é o que a gente tem. Mas de toda forma, não é, 4 não virou 10. Isso. Não, e era isso que eu ia falar. Se 4 de 87. O dado de 4% não virou 10%. Isso. Exato. Mas vamos lá.
Vamos tomar como parâmetro aqueles 4% e tomar como parâmetro 6%. Depois de você falar, eu vou Mas dizer tem um- o que eu acho que aconteceu. Mas tem um ponto, mas é porque a gente tá falando nesse percentual, mas veja por outro lado também. É que eu tenho é óbvio que não cresceu o que poderia ter, o que o Flamengo foi nesses anos, É. e sobretudo Era nos isso que últimos eu anos. queria dizer, era Mas isso que eu ia falar. nesses 40 anos, ele era quarto, virou terceiro. É. Não, tudo bem, eu Não, não é entendo. assim, não é pouca muito- coisa. não é O pouca processo é lento, mas ele ganhou uma posição, ele passou o Ganhou, Náutico. sim. Não é pouca coisa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente precisa entender que dentro desses 40 anos, o Flamengo viveu a sua era. Posso dizer o que é que eu acho, Celso? Pode. Que eu não sei, não vai ter pesquisa ano a ano. São espaçadíssimos. Eu diria no olhômetro, no impressionômetro, que caiu, subiu um pouquinho, teve uma queda anos 90, início dos anos 2000, que o Flamengo não era. Passou 17 anos sem ganhar o O Campeonato Flamengo Brasileiro. não era De tão 92 a forte. 2009. E aqui foram anos muito mais fortes para o Pulsantes. futebol de Pernambuco. Até pelo tá? estadual que durava 6, E 7 meses. o próprio esporte viveu seu auge ali nos 90 e anos 2000. Deu uma mudada na cara aqui. E aí, por isso eu tô dizendo que talvez esse aumento, que não dá para comparar, de 2,7, ele pode ter partido um crescimento atual de uma realidade até abaixo dos 4. Entendi. Ou seja, É o isso que que eu era tô querendo 4 construir. pode ter Caído para uns caído. 2,5, 3 e depois ter dobrado, tá entendendo? Nos últimos 10, 15 anos. É isso que eu tô fazendo a construção meio. Não, mas eu acho que esse ponto que Fred trouxe é interessante, até porque a primeira pesquisa do Múltipla, o terceiro lugar, desculpa, o melhor o clube de fora, mas era o terceiro lugar também. Sim. Não era o Flamengo, era o Corinthians. Uhum. O Flamengo estava em quinto lugar. Em 2018, vulgo um ano antes desse Super Flamengo. Pronto, era quinto, virou terceiro. Era quinto, Esse é o virou dado. terceiro. Ele estava em quinto lugar em 18, em 19 veio o Flamengo de Jorge Jesus, Libertadores, Brasileiro, bi da Copa do Brasil, enfim, Super Flamengo. Tava na quinta colocação, que era assim, era a quarta ali de quarto para quinta, e agora ganhou 2 posições. Primeiro, ele vira o terceiro, consolida esse terceiro. Então, na hora que você vê algumas pesquisas dessa forma, falar que Náutico e Santos Sport são as 3 maiores torcidas de Pernambuco já não é uma verdade. Isso. E aqui, a gente vai virar a página, Celso, agora, para uma mudança histórica, tá? Quando a gente fala o muro tá ruindo, isso que vai acontecer agora é uma mudança histórica. Porque não veio o Náutico, né? O Náutico, como o Cássio acabou de dizer, já foi terceiro, já foi quarto nos 2 estudos da múltipla, no primeiro atrás do Corinthians, no segundo atrás do Flamengo. E agora ele tá atrás dos 2, tá? 5,9% dos torcedores de Pernambuco são Um corintianos. crescimento maior, né? Do que o Tá. do Flamengo. E um Não, foi o crescimento maior crescimento. o maior crescimento da Nessa pesquisa. pesquisa. Tá? De 1 ponto percentual. O Flamengo domina no Sertão e o Corinthians tem a sua força Historicamente no Agreste. no Agreste. É óbvio, aí o cara, mas eu conheço o corintiano. Não, é claro que tem corintiano e flamenguista no Recife. pô. Todo lugar, pô. Assim, São clubes mas nacionais. a gente tá falando assim, que o cara vai em Caruaru, tem uma massa de corintianos Sim, ali. Então, sim, assim, essa base do Corinthians. E por que esse percentual do Corinthians faz sentido? Porque é o que eu disse há pouco. A população do Agreste, ela é, assim, mais robusta do que a do Sertão. É uma região maior, mas são cidades de população. Por exemplo, no Agreste tem Garanhuns com 120 mil, tem Caruaru com 400 mil, tem Santa Cruz Caparibe beirando 100 mil. Vitória já é Vitória Zona da Mata. Mas se você vai para o Sertão, tem Petrolina, 400 mil, maior de Caruaru. Detalhe, passou por Caruaru, passou a ser a maior cidade do interior de Pernambuco em população, mas não tem nenhuma outra desse tamanho. Serra Talhada tem 70, 80, Salgueiro tem 60, Araripina não sei se chega, acho que tem 80 mil. Enquanto no Agreste, Agreste eu esqueci de citar, por exemplo, Bezerros, que é do lado de Caruaru, Sim, e tem Gravatá. e tem 90, Gravatá beirando 100 mil também. Então, assim, e são cidades, tipo, Gravatá tá 80 quilômetros, Bezerro tá 90. Não, Gravatá é 80, Bezerros acho que é 100 e Caruaru é 130. Se você pegar esses 50 quilômetros e fizer isso no Sertão, não aparece cidade com Exatamente. esse Não vai ter desse tamanho. 300 mil pessoas. Você não vê essa quantidade de gente. Então, assim, aí o Corinthians tem a sua influência e tem uma base muito sólida. Agora, perdeu espaço para o Flamengo, porque ele, como o Fred falou, o Corinthians foi o terceiro lugar da primeira pesquisa. Então, na verdade, é um perdedor também. Tá? Detalhe, ele sobe para o 4º lugar, mas ele tipo, se contente com o 2º lugar entre os clubes de fora. Ele perdeu esse bonde. E na 5ª posição, o Náutico perdeu muito terreno, tá? Nesses
4 anos, é a maior queda, tá? 1,6 pontos percentuais, tá? Ponto percentual, no caso. E aí, para o universo que era de 5,8, tá? Já Perder 1,6 é perder quase proporcionalmente, 20%, né, Cássio? Assim, é uma redução Veja, alta. dentro do Náutico, é isso que a gente falou. 1,3, lá você tinha 19,3, perdeu, mas você perdeu dentro de uma margem que não foi 5%, não foi 6%, não foi 7%. 10% Isso. do que o Sport tinha. No caso do Náutico, proporcionalmente para a torcida do Náutico foi enorme e projetando em relação à população de Pernambuco, com 5,8, o Náutico tinha 561 mil torcedores. E agora com 4,2 tem 401 mil. E aí é a falta de penetração no interior do estado, porque na capital os 3 clubes continuam tendo um domínio. O cara tá ficando maluco. Meu irmão, a torcida do Náutico é óbvio que é gigante no Grande Recife. A gente já tem um Mas spoiler. saindo do Grande Recife, Sport e Santa conseguem andar mais. Isso, o Náutico para, né? Aí o cara, eu sempre falo aqui, eu sempre tento responder perguntas que o cara fica. Aí o cara dá, mas tem uma confraria muito grande em Bezerros. Pô, não, tem um bloco de carnaval em Bezerros. Tem. Mas não é suficiente para um escopo de uma mesorregião inteira. Assim, então é nisso que acaba fazendo falta. A gente não tem os dados ainda do Recife, mas tem spoiler. E é um cenário muito diferente, tá? Como é em Sim, Fortaleza, sim, como é em sim. Salvador, na Grande Fortaleza, na Grande Salvador. É um cenário muito diferente disso daqui que a gente tá vendo, tá? Então, uma redução significativa do Náutico. 4 anos muito ruins do Náutico, né? E a pesquisa foi feita no melhor momento desses Eu ia 4 dizer, o anos. Santa. Exatamente, Fred. O Santa, ele. Porque o Santa sempre o torcedor do Santa com justiça. Pô, o Santa tá nessa draga toda e tome pesquisa. Aí pronto, foi feita uma pesquisa no momento bom, inclusive, Isso, pra você ver o resultado. Mas pro Náutico isso não funcionou. É. O Náutico subiu, detalhe, pra uma divisão mais importante, mais Sim. nobre, voltou pra Série B. E assim, mas nem tudo é reflexo. Esse 1,6 é a amostragem do dia, é uma pesquisa. No fim das Sim. contas, é um cara que tava do outro lado da rua e perguntou pro do lado. De repente, aquele ali era Náutico. Assim, Pesquisa é isso. Pesquisa é isso, assim. E detalhe, e aí, quando a gente vai descendo, a margem de erro, se a gente for tratar aqui, porque obviamente futebol é futebol, tá? Então você divulgar uma pesquisa de futebol tem um grau de importância, que inclusive é elevadíssima para o mercado respeita a E de pesquisa. cobrança para quem divulga, que a gente sabe Isso. disso. Mas é diferente de uma pesquisa Uhum. presidencial que você precisa explicar muito claramente a margem de erro, porque na de futebol, pesquisa presidencial você tem quantos candidatos? 8, 7, 4, tá? Na pesquisa para governo do estado, 5. Aqui você tem 100 times. É. Então tem uma hora que você tem que ter uma licença aí para dizer assim, ó, vamos desconsiderar um pouco Porque o Náutico pode dizer. margem de erro, o porque Náutico por pode- margem de erro, o Náutico tá na frente do Flamengo ou atrás do Mas para fazer. do Atlético Mineiro, que nem vai aparecer aqui. O Náutico, a margem de erro dessa foi 2,8. Ela foi menor, até só para com informação. Isso. Foi 3,1 na outra. E essa foi 2,8 e ficou menor justamente porque foram mais pessoas. Entrevistadas. O Náutico, com esse 2,8, é 2,8 pontos percentuais que você soma Isso. ou reduz, porque Isso. é para cima ou para baixo. Né? É isso. Esse 4,2 do Náutico pode virar Pode virar 1,6. E aí o que tem 0,8 pode virar. Não, eu fiz a conta 5,8. errada. 5,8. Não, para baixo eu tô falando. Ah, sim. Pode baixar de 3, cara. Você pode passar 2,5. Seria 2,5, mais ou menos. E aí o que tem 0,8 pode ter 2 para lá também, e aí se aproxima. Então, assim. É 1,4. Só para um baixo meio, é 1,4 e para cima 7. Mas aí nesse 7 é o cara do Flamengo. Aí o Flamengo ele ficou estático, passou o Flamengo. Ou o Flamengo diminuiu. O Flamengo perdeu 2 pontos, aí o Náutico já ficou bem maior do que o Flamengo. Ou seja, nenhuma pesquisa de torcida. Nenhum resultado seria. Se você for na frieza da margem de erro, você tem que desconsiderar toda a pesquisa de torcida basicamente de 10 pontos percentuais para baixo. Resumindo. Mas não é assim que ninguém faz, tá? Senão, a gente nunca faria uma pesquisa de torcida envolvendo Bahia ser o 10º, seu 11º, porque ele poderia ser 10º, poderia ser 40º. O único resultado. Só um segundo, Cássio. Mas na hora que todas, historicamente, do presente, do passado, desse ano, de 6 institutos, de 7 institutos, dão resultados quase sempre parecidíssimos, você começa a dizer, dá para se desconsiderar a margem de erro. Por quê? Porque
4 institutos de pesquisa diferentes, em 6 anos diferentes, sempre deu o Bahia entre 1,7 e 2,1. É muito melhor ver se entre do que E o Bahia e o Vitória entre 0,8 e 1,2. isso na escala nacional, né? Porque se você for para a margem de erro, eles são iguais. Isso. Mas se você pega 20 pesquisas e as 20 sempre colocam eles, às vezes se aproximam, quando baixa do Bahia, aumenta do Vitória, mas é sempre nesses entre. Uhum. Então é claro que existe uma tendência comprovada ali, tá? Repito, a gente não pode usar todos os critérios, toda a lógica de interpretação de uma pesquisa política numa pesquisa de futebol. É completamente Até diferente. porque se tá? fizer isso, o único número que é possível afirmar, o único, assim, é que o Sport é a maior torcida de Pernambuco. É o único. Porque o Náutico, se botar 2,8 pro Náutico, o Náutico pode ser a segunda torcida, porque o Santa Cruz tem 9,6. Se você tirar 2,8 do Santa, o Santa cai para E se 6,8. você tirar 5,6 do... E se você. Mas veja, eu dei um exemplo, ou seja, o Náutico poderia ser a segunda e o Santa cair. Mas se você pegar o Sport reduzir e pegar o Santa e aumentar, Não. ficaria 15,2 a 12,4. Esticando no pior cenário possível. Mas, por outro lado, veja que absurdo. Poderia ser 20,8 para o Sport e 6,8 para o Santa Cruz. E, obviamente, Por isso que assim... eu até coloquei no blog. Nem 8, nem 80, naturalmente, né? Margem de erro em pesquisa de torcida. Ou você descarta a representatividade dela, ou você não faz. Uhum. Porque, Ignora, né? senão não tem muito o que a gente fazer, tá? Eu nem gosto muito de tratar, mas aqui era um momento importante para tratar, porque o torcedor do Náutico pode, por N motivo, se chatear com a pesquisa, tá? Pode se chatear. Então, assim, aí ele vai dizer, vocês não consideraram a margem de erro. Aí Eu a acho que, gente eu acho que o torcedor do Náutico, o número que ele deve extrair, assim, o quinto lugar vai ficar puto, sem dúvida, mas o número que ele deve extrair, ficar atento é o seguinte, na pesquisa de Pernambuco, o Náutico tem entre 4,2 e 5,8. Você pega as últimas pesquisas, pega esses dois números e fica atento a esse número. Porque se na próxima pesquisa der 4,7, tá ali dentro. Nem, assim, ele ficou dentro de recorte. São recortes. Ficou dentro da órbita. Eu já falei a Cássio, eu queria. É porque eu queria ter tempo, mas a gente não tem nem perto de tempo para pegar todas as pesquisas. Tá maluco. Eu já falei isso, que Cássio colocou, porque ele tem isso arquivado. É bom falar isso, porque quando eu falo isso, alguém vai fazer. Isso é fácil. A gente no blog, vai lá no blog e vai fazer. Tem Tarcísio, Adonis, a gente tem uma turma que pega isso aí e faz um recorte de todas as pesquisas, aí só as nacionais no caso, para estabelecer a média geral de cada um e o recorte máximo em mim, porque é muito interessante. Seria O Datafolha faz isso dentro das pesquisas do Seria um grande programa a gente pegar todos os institutos, todos os anos, fazer uma... Porque em tese você não pode comparar. Só falta alguém trabalhar pra gente nessa produção. Porque em tese não pode comparar. Mas seria um extrato desse recorte. Porque no final das contas é isso que a gente sempre vai tratar, tá? A gente vai agora pro 6º e pro 7º, que fecham os times que têm mais de 1% em Pernambuco, tá? O Palmeiras com 3,3% e um crescimento ali, na verdade, quase que nenhum crescimento, estabilizado com 1 ponto. 0,1. 0,1. Obrigado, Celso. 0,1 de crescimento. E o São Paulo com 2,6, tá? Aí, por exemplo, colocado, para você ver como pesquisa, 0,5. Esse meio ponto percentual que o São Paulo ganhou, eu acho que é aquele número de pesquisa que um cara respondeu mais Isso, ali. Porque assim, embora o São Paulo tenha vencido a Copa do Brasil há 2 anos, mas assim, não é para ter tido, tipo, o Palmeiras só ter tido 1 ponto e o São Paulo ter tido essa margem. Então, acho que é dentro daquela situação. É só importante destacar, porque essa pesquisa pode sair depois em outros locais, e os números que a gente trouxe aqui é de todo mundo que tem 1% dentro. E a gente tá vendo aqui, obviamente, a barra azul é de 25, a barra cinza é de 21. Dos pernambucanos aqui, só para colocar, Sport Náutico caíram, Santa cresceu e todos os outros, os de fora, cresceram. Este produto não é um produto do... Não, não tem assinatura de Fred. Isso é da minha humilde assinatura. Designer Limitada. Só que você tá fazendo, parece Galvão, dizendo, essa aqui é a transmissão da Equador, da TV do Equador. É Galvão aqui, dizendo isso aqui, ó. Lembrando que a geração das imagens é das imagens, a geração das imagens. A geração de imagens aqui é do blog de Cássio Zirco. Com toda a humildade possível. Mas só lembrando aqui que esses números que a gente está trazendo aqui, todos esses percentuais são dentro do cenário com 100%. Por quê? Porque essa pesquisa pode sair depois e o Vasco teve 1,5%.
Só que o Vasco teve um e-mail dentro daquilo que eu falei, dentro dos torcedores, onde o Sport teve Sim. 33%, por exemplo. Sim. Um e-mail do Vasco, na verdade, é 0,8%. Então, assim, o Fluminense apareceu com, se não me engano, 0,6% dentro da uma margem mínima. Então, no fim das contas, os outros times deu 2,6%. E aí, sempre trago esse debate também. Todas essas pesquisas, quando a gente regionaliza elas, o recorte no Ceará, o recorte em Pernambuco, o recorte no Nordeste, desconstroem essa visão Gosta demais desse tema. de que os times cariocas são São nacionais. nacionais. Não O Flamengo é nacional. Exatamente. E os Corinthians 3 é clubes de São nacional. Paulo. Os 3 clubes de São Eu Paulo. acho que são esses aí. Só acho que aparece aqui, Eu aparece acho em que, eu quatro acho que o estados. Vasco é. O Vasco tem Isso. alguns estados que o Vasco aparece. Eu no concordo recorte. com essa ressalva. Você Pronto. vai pra Brasília, Eu tem acho que o Vasco Vasco, é. Amazonas, São Interior da Luís, Bahia tem muito. tá? O Vasco. Só que o Vasco é um processo de corrosão nesse século Tá muito vivendo- grande. Veja, se cai um torcedor do Vasco aqui nesse vídeo, se cai, o cara tá falando. Os caras estão falando a hora do Vasco, pô. Exatamente. Os caras estão Exatamente. falando a hora do Vasco, o Flamengo aqui É. é defesa de mercado. Porque é mais ou menos isso também na É. escala do. Exato. Do que exatamente. acontece com o Vasco. A O própria Vasco, defesa de mercado É. dele também. o Vasco foram 25 anos aí. Deve aguentar muita coisa É. no Rio, viu? Pelo Meu amor de Deus. amigo. Meu Pelo amigo. amor de Deus. Pois bem, senhores. Dessa forma, a gente vai fechando aqui mais um vídeo no 45 minutos. Espero que vocês Celso, tenham gostado. A turma Pois não. fala que Cássio só faz pesquisa quando o Sport perde. Eu digo, não tinha como não sair pesquisa em 25. Veja, assim, Ele esperou o máximo. Ele guardou eu o máximo. esperei o máximo, mas nem foi o caso, é porque foi coisa. Mas assim, como é que ia sair? Eu te pergunto, como é que ia sair Aí, uma quando, pesquisa quando em ele, 25? aí ele chegou assim, meu irmão, usa ou não usa a carta? Aí quando foi, cortaram a luz do esporte. Não. Agora. Agora eu vou mandar uma pesquisa pra mudar a pauta aí. Aqui, ó, porque, deixa eu aqui, ó. Tirou do bolso. o Náutico fez postzinho tirando ondinha. Toma aí. Segura teu quinto essa lugar. Tua energia aí. Segura essa energia da torcida. Essa bicicleta elétrica. É. Tesla, então Tesla. Velho, se você gostou ou não. desse Mas vídeo. a gente, veja, quem tá aqui até agora, detalhe, você tá vendo essa greve, o cara gosta do tema, a gente É, gosta aqui- do tema. O cara gosta da gente. Aqui já é área segura, exceto corte, né? Mas, a gente, mas assim, é um tema que vai voltar. Ah, sempre. E no dia que o Flamengo aparecer em primeiro lugar, essa pesquisa vai aparecer. Não sei Ainda se vai bem ter, que mas cortes- essa pesquisa vai ter, nunca vai ter a ressalva pro resultado, não. Ainda bem que cortes não é um negócio muito popular, nem tem muito alcance, né? E aí, Celso? Então estamos seguros, né? Pra gente fechar, tá? Dizer que vai chegar o estudo com O a extrato. região Né? metropolitana do Recife e outras questões ali pessoais. Haverá desdobramentos. E é, Portanto, se inscreva no nosso canal. sempre bom. O Flamengo lá já liderava, pra você ver como tudo é lento. Pô, será que mudou o Sertão? O Flamengo já liderava no Sertão em 87. Em 87, o Flamengo tinha 21% do Sertão, o Sport tinha 12%. Segura essa, Marvel. Agora- Pós-crédito é aqui, ó. E no Recife, o Flamengo tinha 0,5. Veja, meu irmão, de 0,5 para nenhuma mesorregião para 21%, enfim, Impressionante. Tem que ter um pós-crédito melhor aí. diz aí, qual que quer? Tem que ter um pós-crédito melhor aí. Agreste, Santa Cruz. Pronto. Zona da Mata, Santa Cruz. 87 é só Santa, tá? Olha, tá vendo aí? Recife, Santa. É isso aí. Veja, foi a última pesquisa que o Santa liderou, foi a de 87. Pois bem, senhores. Dessa forma, a gente vai chegando ao fim de mais um 45 minutos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu Se comentário. inscrever no canal é importantíssimo. Se inscreva tá? no nosso canal para não perder nenhum conteúdo, que você sabe que o algoritmo do YouTube gosta de trollar a turma. Casemiro, tava vendo a transmissão do Sub-17. Fale não, meu. O jogo inteiro, o próprio Casemiro. Não, fale não, né? É isso que eu ia dizer, não. Olha, a gente tem, mas a gente precisa. Eu sei que você tá assistindo o jogo aqui, você assiste vários jogos aqui e ainda nem se tocou que não se inscreveu no canal. Vai lá em cima, se inscreve. Se Casemiro pede 6, 8 vezes por jogo, Aí a pode gente pedir. pede uma. Pois é. Mas eu pensei que ia falar do jogo. Não, o jogo é outro tema. Forte abraço a todos e a todas e até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.